Meu querido filho, minha querida filha, pare tudo o que você está fazendo agora. Só por um momento, respire fundo. Porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem comum. Não é uma dessas palavras que entram por um ouvido e saem pelo outro. O que eu estou prestes a revelar para você mudou a vida de pessoas que estavam exatamente onde você está agora, com o coração pesado, com as contas acumuladas, com o sono perdido, com a sensação de que o amanhã nunca vai melhorar. E eu vim até você hoje, nesse exato momento, porque eu tenho uma palavra específica, urgente e poderosa para a sua vida. Você já se perguntou por que, mesmo fazendo tudo certo, parece que a situação financeira nunca avança de verdade? Já ficou olhando para as suas contas e sentiu aquela angústia no peito, aquela sensação de aperto que não te deixa dormir à noite? Já acordou de madrugada pensando em como vai pagar as contas do mês seguinte? Já olhou para o futuro e sentiu que, por mais que você se esforce, parece que existe um teto invisível impedindo você de prosperar? Já orou? Já jejuou? Já declarou? E mesmo assim continuou esperando, sem ver uma resposta concreta chegar? Eu sei. Eu vi cada uma dessas noites. Eu ouvi cada oração sussurrada debaixo do cobertor para que mais ninguém na casa escutasse o seu choro. Eu estive ali quando você abriu o extrato bancário e fechou o olho com medo do que ia ver. Eu estive ali quando você sorriu para os seus filhos enquanto, por dentro, o seu coração estava partido de preocupação. Eu vi tudo isso e eu não fiquei quieto. Eu estou aqui hoje para te dizer: chegou a hora. A espera acabou. O que você pediu nas suas orações mais profundas, o que você guardou no fundo do coração com vergonha até de falar em voz alta, eu ouvi, e não só eu ouvi, como eu já preparei a resposta. O que está vindo na sua direção agora não é uma coincidência, não é sorte, é sobrenatural. É uma oferta poderosa que eu mesmo preparei para você, e ela está chegando com poder para mudar o seu rumo de uma vez por todas. Mas antes que ela chegue, eu preciso te preparar, porque bênção sem preparo pode escapar pelos dedos, riqueza sem raiz pode sumir em semanas. É por isso que eu vim te falar primeiro. Antes da oferta chegar, eu quero que você esteja pronto. Pronto no coração, pronto na mente, pronto na fé, pronto para receber tudo o que eu separei para você desde antes da fundação do mundo. Fique aqui comigo. Não feche esse vídeo. Cada palavra que você ouvir daqui para frente foi colocada por mim especialmente para você. E quando você chegar ao final, você vai entender porque esse dia é diferente de todos os outros dias da sua vida. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber, Senhor. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma diferença enorme entre um momento que acontece por acidente e um momento que foi planejado por mim. E o que está chegando para você não tem nada de acidental. Não foi o destino, não foi o universo. Fui eu, o Deus que te criou, que te conhece pelo nome, que conta os fios do seu cabelo e sabe o número dos seus dias, que planejei, organizei e decretei que esse momento chegaria na sua vida. E eu vim te avisar antes de ele chegar, porque eu sou assim. Eu não costumo fazer grandes coisas sem antes avisar os meus filhos. Eu avisei Abraão antes de abençoar. Eu avisei José antes de exaltar. Eu avisei Noé antes de agir.
E agora, eu estou te avisando. Prepare-se. O que vem aí é grande. Você precisa entender uma coisa muito importante sobre como eu trabalho. Eu não opero no tempo dos homens. O relógio humano marca horas, dias, meses, anos. E muitas vezes os meus filhos olham para esse relógio e sentem que eu me esqueci deles. Que as promessas que fiz não vão se cumprir, que o tempo passou demais e que talvez não haja mais espaço para mudança. Mas eu te digo hoje com toda a clareza que existe, eu nunca atraso. O que parece demora para os seus olhos é preparação nos meus planos. Cada dia que passou sem a resposta que você esperava não foi um dia perdido. Foi um dia em que eu estava construindo, alinhando, preparando os caminhos e as pessoas e as circunstâncias para que, quando a oferta chegasse, ela chegasse perfeita, completa, inegável. Pense comigo. Quando um agricultor planta uma semente, ele não arranca a semente da terra no dia seguinte, porque ela não brotou ainda. Ele confia no processo. Ele sabe que debaixo da terra, onde nenhum olho humano consegue ver, algo poderoso está acontecendo. As raízes estão se formando, a vida está crescendo. E no tempo certo, a planta rompe a terra e se ergue para o sol. O que eu estou fazendo na sua vida financeira agora é exatamente isso. Debaixo da superfície, onde você não consegue ver, eu estou trabalhando. E o broto está prestes a aparecer. E quando aparecer, vai aparecer de uma forma que vai deixar as pessoas ao seu redor sem palavras. Mas eu precisava vir te avisar antes, porque existe algo que eu preciso que você faça agora. Eu preciso que você mude a forma como você está olhando para a sua situação. Porque se você continuar olhando para as suas circunstâncias atuais, como se elas fossem permanentes, você pode deixar a bênção passar, sem reconhecer. Você pode estar tão acostumado com a escassez, que quando a abundância começar a aparecer, você vai duvidar dela. Você vai achar que é demais para você, que não merece, e vai acabar. E eu não quero isso para você. Eu estou te dizendo hoje, o que está vindo é real, é concreto, é material. Não é apenas espiritual no sentido abstrato. É financeiro, é tangível, é algo que você vai poder ver na sua conta, sentir no seu dia a dia, experienciar na sua família. Uma oferta poderosa em dinheiro está chegando até você e ela não vem sozinha. Ela vem com estabilidade, vem com paz. Vem com a capacidade de olhar para o futuro sem aquele aperto no peito que tem te acompanhado por tanto tempo. Mas para que você receba tudo isso da forma correta, eu precisava te avisar primeiro. Precisava que você soubesse que isso não é coincidência. Precisava que você soubesse que foi eu quem preparou isso. Precisava que você soubesse que a sua história de luta, de fé, de persistência, ela teve um propósito. Ela te moldou, te fortaleceu, te preparou para carregar o peso de uma bênção que vai ser maior do que qualquer coisa que você já recebeu antes. Então, receba esse aviso com gratidão. Ancore-se nele. Quando o dia difícil vier ainda essa semana, e pode vir, porque o inimigo vai tentar uma última manobra antes da sua virada. Você vai lembrar das palavras que eu te disse aqui hoje. Você vai lembrar que eu vim te avisar. E essa lembrança vai ser o escudo que vai te manter de pé até a oferta chegar. Não há nada que possa impedir o que eu decretei para você. Nenhum erro do passado, nenhuma dívida presente, nenhum obstáculo futuro. O que eu planejei para você vai se cumprir. E o momento está chegando, mais rápido do que você imagina. Meu amado filho, minha amada filha, eu sei o que está passando pela sua mente agora. Você está ouvindo tudo isso e, no fundo, uma voz pequena lá dentro está dizendo: mas por que eu? Por que Deus escolheria a mim para receber algo assim? Eu já cometi tantos erros, já falhei tantas vezes, já me afastei, já duvidei, já fiz coisas das quais me arrependo. E eu preciso que você ouça o que eu vou dizer com muita atenção, porque isso vai mudar a forma como você se vê diante de mim para sempre.
Eu não escolhi você por causa da sua perfeição. Eu não escolho ninguém por causa de perfeição. Se eu esperasse por filhos perfeitos para abençoar, o céu seria um lugar vazio de bênçãos, porque nenhum ser humano caminha sem erros. Eu escolhi você por causa do que eu enxergo em você, não o que os outros veem, não o que o espelho mostra, não o que o seu histórico de erros registra. O que eu enxergo é o que nenhum outro olho pode ver. O coração que bate em você, a fé que persiste mesmo quando tudo parece impossível, a garra com que você se levanta toda vez que cai, o amor que você carrega pela sua família, a oração que você faz mesmo quando a sua voz falha de tanto choro. Isso foi o que me moveu. Isso foi o que fez eu te separar para essa oferta. Não a sua força, a sua persistência diante da fraqueza. Não a sua riqueza, a sua fidelidade diante da escassez. Não a sua facilidade de crer, a sua escolha de continuar crendo mesmo quando tudo ao redor dizia para você desistir. Você precisa entender que eu sou um Deus que se especializa em escolher exatamente as pessoas que o mundo descartou. Eu escolhi Davi, o menor dos filhos, aquele que ninguém esperava. Eu escolhi Gideão, que estava se escondendo com medo, e o chamei de valente guerreiro. Eu escolhi Pedro, que negou o meu nome 3 vezes, para ser a pedra sobre a qual eu construiria o meu povo. Eu escolho as pessoas que os outros ignoram, porque quando eu as exalto, fica absolutamente claro para todo mundo que foi eu quem fez isso. Não foi conexão, não foi herança, não foi sorte, foi Deus. E é exatamente isso que vai acontecer com você. Quando a sua virada financeira chegar, e ela está chegando, as pessoas ao seu redor vão olhar e vão saber que aquilo foi sobrenatural. Porque elas sabem de onde você veio. Elas viram a luta, elas viram as noites difíceis. E quando elas virem onde você vai chegar, não vão ter outra explicação possível além de Deus fez isso. Mas existe outra razão pela qual eu te escolhi. E eu preciso que você ouça com muita atenção, porque isso traz responsabilidade junto com a bênção. Eu te escolhi porque eu sei o que você vai fazer com o que receber. Eu te escolhi porque no seu coração existe um desejo genuíno de não apenas melhorar a sua vida, mas de ajudar a sua família, de ser uma referência para os seus filhos, de ser instrumento de bênção para as pessoas ao seu redor. Eu conheço o seu coração. Eu sei que você não quer riqueza para se encher de orgulho. Você quer estabilidade para poder respirar. Você quer prosperidade para poder dar o que os seus filhos precisam. Você quer paz financeira para poder se dedicar ao que realmente importa na vida. E eu honro isso, eu honro esse coração. Por isso eu vim te dizer hoje, você foi escolhido, não por acidente, não por mérito humano, mas por uma decisão soberana, minha, tomada antes mesmo de você nascer, de que no tempo certo, e esse tempo é agora, eu derramaria sobre você uma oferta poderosa, que vai transformar o seu rumo financeiro de forma definitiva. Então pare de se desqualificar, pare de se dizer que não merece. Pare de ouvir a voz que fica listando seus erros para te convencer de que você não está à altura do que eu preparei. Essa voz não é minha, nunca foi. A minha voz diz, você foi escolhido. A minha voz diz, você é digno da minha graça. A minha voz diz, o que eu decretei para você vai se cumprir, com ou sem a aprovação da sua autocrítica. Levante a cabeça. Você foi escolhido por Deus. Isso muda tudo. Escreva nos comentários, eu fui escolhido por Deus e recebo essa oferta. Meu querido filho, minha querida filha, quantas portas você já bateu e não conseguiu abrir? Quantas oportunidades pareceram certas, mas na hora H escorregaram dos seus dedos? Quantas vezes você chegou perto, quase, e então algo aconteceu para impedir? Uma empresa que não te contratou, um negócio que não deu certo, uma parceria que se desfez,
um contrato que não foi assinado, um crédito que foi negado, uma porta depois da outra, fechada, trancada, com um sinal invisível dizendo: não é para você, não agora, não assim. Eu sei como esse acúmulo de portas fechadas pesa no coração. Não é só a perda de cada oportunidade em si, é o que aquelas rejeições fazem com a sua autoconfiança ao longo do tempo. É o cansaço de tentar e não conseguir. É a pergunta que começa pequena e vai crescendo até virar um grito dentro de você. Mas quando, Senhor? Quando vai ser a minha vez? E eu ouvi essa pergunta, ouvi cada vez que você a fez, em voz alta, em silêncio, em pranto, em raiva, em resignação. E a minha resposta para você hoje é esta: a sua vez chegou. As portas que estavam fechadas vão se abrir. Não uma, várias, não devagar, de uma vez, e não de um jeito qualquer, de um jeito que vai ser impossível você atribuir a qualquer outra coisa que não seja a minha mão. Mas eu preciso que você entenda por que essas portas estavam fechadas, porque essa compreensão é parte da sua preparação. Nem toda porta fechada é rejeição. Algumas são proteção. Eu fechei algumas portas na sua vida porque aquele caminho teria te levado para um lugar que te destruiria. Aquela empresa que não te contratou poderia ter te prendido em um ambiente tóxico que sugaria toda a sua criatividade e energia por anos. Aquele negócio que não deu certo poderia ter te levado a uma dívida muito maior se tivesse avançado sem a estrutura certa. Aquela parceria que se desfez teria te unido a uma pessoa que estava te usando, não te valorizando. Eu vi o que você não podia ver e eu agi para te proteger. Outras portas foram fechadas porque o tempo não estava certo ainda, não para punir, mas porque o que estava do outro lado ainda não estava preparado para você. A bênção que estava guardada para você precisava de mais tempo para crescer, para se fortalecer, para se tornar tudo o que ela precisava ser para mudar verdadeiramente o seu rumo. Uma oferta que chega antes do tempo pode ser uma oferta que se desperdiça, mas uma oferta que chega no tempo certo e para uma pessoa preparada, essa oferta transforma para sempre. E agora o tempo chegou. O que estava crescendo do outro lado das portas fechadas já está pronto, maduro, completo, esperando por você. E eu estou virando a chave. Uma por uma, as travas estão sendo removidas. Uma por uma, as barreiras estão sendo derrubadas. E o que estava bloqueado vai começar a fluir na sua direção com uma força que vai te surpreender. Você vai ver oportunidades aparecerem de lugares inesperados. Vai receber um contato que não esperava. Vai ter uma ideia que parecia impossível de repente se tornar viável. Vai conhecer uma pessoa que vai abrir um caminho que você não sabia que existia. Vai receber uma proposta, uma oferta, uma janela de possibilidade que vai aparecer na sua vida de um jeito que vai te fazer olhar para o céu e dizer: só pode ter sido Deus. Mas existe uma coisa que eu preciso de você quando essas portas começarem a abrir: coragem. Porque às vezes a porta aberta tem um corredor escuro antes de chegar à luz. Às vezes a oportunidade parece assustadora no começo. Às vezes, o novo caminho exige que você deixe para trás o conforto do velho lugar. Mesmo que o velho lugar seja desconfortável, ele já é familiar. E o familiar sempre dá uma falsa sensação de segurança. Mas eu estou te chamando para além do familiar. Eu estou te chamando para o terreno do sobrenatural. E para chegar lá, você vai precisar colocar um pé na frente do outro, mesmo quando o coração estiver com medo. Eu estarei com você em cada passo. Cada porta que eu abrir, eu também vou pavimentar o caminho do outro lado. Você não vai entrar em nenhum espaço que eu não tiver preparado antes. Você não vai enfrentar nenhum desafio sem que eu já tenha providenciado a solução. Porque eu sou assim.
Eu não abro portas para te jogar em armadilhas. Eu abro portas para te levar para a abundância que eu prometi. As portas estão se abrindo. Fique de olhos abertos. Fique de coração pronto. A oferta poderosa que está chegando vai entrar pela porta que eu vou abrir, e ela vai mudar o seu rumo de uma vez por todas. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso falar com você sobre algo que pode ser difícil de ouvir, mas que é absolutamente necessário que você entenda para que você possa receber em plenitude tudo o que está vindo. Você foi alvo, deliberadamente, intencionalmente. Houve um ataque calculado contra a sua vida financeira, contra a sua paz, contra a sua prosperidade. E esse ataque não veio apenas de circunstâncias ruins ou de azar. Ele teve uma origem espiritual. O inimigo da sua alma não gosta do que eu tenho planejado para você. E porque ele conhece o destino que eu tracei para a sua vida, um destino de abundância, de influência, de paz, ele trabalhou ativamente para tentar destruir esse destino antes que você chegasse lá. Pense nas perdas que você sofreu. Não estou falando apenas de dinheiro, embora o dinheiro seja parte disso. Estou falando de oportunidades que foram sabotadas, de relacionamentos que foram destruídos e que te custaram muito, de traições de pessoas em quem você confiava, de acordos que foram desfeitos na última hora, de trabalho que foi feito e não foi pago, de esforço que foi desperdiçado por causa de outras pessoas, de tempo precioso, perdido em situações que não avançavam. O inimigo usou pessoas, usou circunstâncias, usou acontecimentos para tentar te privar do que eu planejei para você. E talvez o pior de tudo seja o que ele tentou fazer com a sua mente, porque o ataque financeiro é doloroso, mas o ataque à sua crença, à sua autoestima, à sua fé, à sua capacidade de ainda acreditar que as coisas podem melhorar. Esse é o ataque mais devastador de todos. Quando o inimigo consegue convencer um filho de Deus de que ele não merece prosperidade, de que ele está condenado à escassez, de que sua situação é permanente, ele fez um dano muito maior do que qualquer perda financeira poderia causar, porque ele paralisou a fé. E sem fé, a bênção não tem por onde entrar. Mas eu tenho uma notícia para você e para o inimigo. O plano dele não funcionou. Porque você está aqui, você ainda está de pé, você ainda acredita, você ainda orou, você ainda buscou a mim. Por mais que o ataque tenha sido violento, por mais que as perdas tenham sido dolorosas, a sua fé não morreu. Ela pode ter diminuído, mas ela não morreu. E eu só preciso de uma fagulha de fé para acender o maior incêndio de bênçãos que você já viu. E agora, eu vou te dizer algo que o inimigo não quer que você saiba. Cada vez que ele te roubou, ele criou uma dívida para com você que eu vou cobrar dele. Cada oportunidade que foi sabotada vai ser compensada. Cada relacionamento que foi destruído vai ser restaurado ou substituído por algo melhor. Cada dinheiro que foi tirado injustamente da sua mão vai ser devolvido, com juros, com abundância, com tudo o que deveria ter ficado com você, porque eu sou um Deus de justiça, e a justiça de Deus não é lenta. Quando ela chega com poder, com plenitude e com uma autoridade que nada no céu e na terra pode contestar. A promessa que eu tenho para você é a mesma que eu dei ao meu servo Jó. Jó perdeu tudo, e quando eu restaurei em dobro. O que o inimigo pensou que era uma vitória final se transformou no maior trampolim da história de Jó. Tudo o que foi tirado voltou multiplicado. E é isso o que eu estou fazendo na sua história agora. A oferta poderosa que está chegando não é apenas uma provisão, é uma restituição. É eu ajustando as contas em favor do meu filho, da minha filha. É eu dizendo para o inimigo: até aqui você chegou, e de agora em diante você vai ver o que acontece com quem toca no que é meu. Então receba isso no seu coração. O que foi tirado de você vai ser devolvido. O que foi destruído vai ser restaurado.
O que foi perdido vai ser encontrado e vai voltar maior, mais forte, mais completo, porque eu sou o Deus da restauração. E a sua restauração já começou. A oferta que está chegando é o primeiro sinal de que eu acertei as contas. Prepare-se para receber tudo de volta e muito mais. Escreva nos comentários: Senhor, recebo minha restauração em dobro, meu querido filho, minha querida filha. Agora que você já entende o que está vindo e por que foi escolhido para receber, eu preciso falar com você sobre algo que muita gente ignora e acaba pagando um preço alto por isso. Uma bênção poderosa exige um coração preparado. Dinheiro que chega para um coração despreparado raramente fica e raramente faz bem. Não porque eu seja cruel, mas porque a preparação do coração é o que garante que a bênção vai durar, vai crescer e vai se transformar em um legado real na sua vida e na vida das próximas gerações. Então, o que significa preparar o coração para receber? Vamos falar sobre isso de forma concreta, porque eu não quero que você confunda preparo com perfeição. Não estou te pedindo para ser perfeito antes de receber. Estou te pedindo para fazer alguns alinhamentos internos que vão abrir espaço para que a bênção pouse e permaneça. O primeiro alinhamento é o da gratidão. Eu sei que pode parecer difícil ser grato quando a situação ainda está difícil, mas a gratidão é a linguagem da fé. Quando você é grato antes de ver a mudança, você está dizendo para mim: eu confio em você, Senhor. Eu sei que você já providenciou, mesmo que eu ainda não veja. E essa postura de fé abre canais espirituais que permitem que o que está vindo chegue mais rápido, mais completo e mais poderoso. A pessoa que só é grata depois que a bênção chega está operando no campo da evidência. A pessoa que é grata antes está operando no campo da fé. E é no campo da fé que o sobrenatural acontece. O segundo alinhamento é o da generosidade. Eu sei. Você pode estar pensando: mas Senhor, eu quase não tenho nada. Como posso ser generoso? E eu te respondo: a viúva de Sarepta tinha apenas um punhado de farinha e um fio de azeite, o suficiente para fazer o último pão antes de morrer de fome. E quando ela foi generosa com isso, quando ela colocou a sua fé em ação e deu o que tinha, eu abençoei o que ela tinha e fiz aquele pouco durar por anos. A generosidade não começa quando você tem muito. Ela começa com o que você tem agora. E aquela semente lançada em fé, por menor que seja, é o que eu uso para multiplicar. O terceiro alinhamento é o do perdão. E esse pode ser o mais difícil. Porque você pode estar carregando mágoa de pessoas que te prejudicaram financeiramente. Pessoas que te devem dinheiro e não pagaram. Pessoas que destruíram oportunidades suas. Pessoas que te traíram na hora em que você mais precisava de parceria. E essa mágoa, por mais justificada que seja humanamente, funciona como um bloqueio espiritual. Ela prende a sua energia, prende a sua atenção, prende o seu coração em um passado que já passou. E isso impede que você esteja totalmente presente e totalmente aberto para receber o que vem do futuro. Eu não te peço para fingir que o que foi feito não doeu. Eu te peço para entregar esse peso nas minhas mãos e deixar eu ser o juiz. Você perdoe e deixe eu cuidar da justiça, porque eu sou muito mais eficiente nessa função do que você. O quarto alinhamento é o da visão. Você precisa começar a se ver próspero, não de um jeito arrogante ou superficial, mas de um jeito espiritual e genuíno. Você precisa conseguir fechar os olhos e visualizar a sua vida com estabilidade financeira. Visualizar as contas pagas, visualizar a geladeira cheia, visualizar os seus filhos bem cuidados. Visualizar você dormindo à noite sem aquele aperto no peito. Essa visão não é fantasia, é fé projetada no futuro. E quando a sua fé consegue tocar o futuro que eu preparei, ela cria um campo de atração que puxa esse futuro para o presente mais rapidamente.
porque é assim que o reino de Deus funciona. A fé não opera apenas no tempo presente, ela opera no tempo sobrenatural, onde o que ainda não aconteceu já é real para quem crê. E eu estou te convidando a entrar nesse tempo agora, a começar a se ver do jeito que eu te vejo, abençoado, próspero, em paz, com abundância para você e para todos que você ama. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil, mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, eu nunca faço uma grande obra sem antes enviar sinais. Sinais são a minha linguagem. São a forma que eu uso para preparar o coração dos meus filhos, para que eles não sejam pegos de surpresa pela bênção e para que reconheçam a minha mão quando ela agir. E eu quero te mostrar agora alguns sinais que indicam que a sua virada financeira já começou, mesmo que você ainda não a veja com os olhos físicos. O primeiro sinal é o cansaço sagrado. Quando um filho meu chega a um ponto em que está tão cansado da situação atual que simplesmente não consegue mais imaginar continuar assim, isso não é derrota. Isso é o ponto de inflexão. É quando o coração finalmente larga a resistência e se abre completamente para receber o que eu tenho. O cansaço sagrado não é desespero, é rendição. E a rendição abre espaço para que eu entre e faça o que só eu posso fazer. Se você está cansado, verdadeiramente cansado de lutar sozinho, esse é um sinal de que a virada está próxima. O segundo sinal é quando coisas pequenas começam a acontecer que não fazem sentido na sua lógica normal. Você encontra um dinheiro esquecido. Alguém te devolve algo que devia há muito tempo. Do nada. Uma conta que você esperava que fosse enorme vem menor. Uma despesa que você pensava que ia ter não acontece. Esses pequenos eventos podem parecer coincidências para olhos não treinados, mas para quem sabe reconhecer a minha mão, eles são o preâmbulo da bênção maior. São eu aquecendo os motores. São eu ajustando os trilhos antes do trem da prosperidade chegar. O terceiro sinal é a paz inexplicável. No meio de uma situação que ainda está difícil, de repente você sente uma paz que não faz sentido com as circunstâncias. Uma calma que vem de dentro, que não tem explicação racional. As contas ainda estão lá. Os problemas ainda existem, mas algo dentro de você mudou e você não consegue explicar o que foi. Essa paz é minha. É o meu espírito te sinalizando que já está tudo sob controle, que eu já agi nos bastidores e que em breve você vai ver com os próprios olhos o que já está feito no espírito. Não resista a essa paz. Não a questione. Abraça ela, porque ela é o sinal mais poderoso de todos. O quarto sinal é quando ideias começam a fluir de forma diferente. De repente, uma ideia de negócio que parecia impossível começa a parecer viável. Uma solução que você não via antes aparece de forma clara. Você começa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. Esse fluxo de ideias não é acaso. Sou eu descarregando criatividade e sabedoria na sua mente, preparando você para agir quando a oferta chegar. Porque a bênção que está vindo vai exigir que você pense diferente, que você haja diferente, que você tome decisões que o antigo você jamais teria coragem de tomar. O quinto sinal, e esse é poderoso, é quando pessoas começam a falar o seu nome em lugares que você não esperava. Quando alguém te indica para uma oportunidade que você não pediu. Quando alguém lembra de você exatamente na hora certa. Quando o seu nome aparece em uma conversa que decide um caminho.
Isso não é coincidência. Eu estou movendo pessoas para pavimentar a estrada que vai te levar à sua oferta poderosa. Eu fui antes. Eu preparei o terreno. E agora estou movendo as peças para que tudo se encaixe no tempo exato. Você está vendo esses sinais? Talvez você já os tenha visto e não os reconheceu. Talvez você esteja vendo alguns deles agora, nesse exato momento da sua vida. Abra os olhos do coração. Preste atenção ao que está acontecendo ao seu redor, porque a virada financeira não vai anunciar com fogos de artifício. Ela vai começar com pequenos sinais que, somados, formam uma mensagem clara. Deus está atuando. A mudança está chegando e você está no centro do plano de Deus para a sua própria transformação. Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais de Deus na minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma diferença muito grande entre esperar passivamente e se posicionar ativamente para receber. Muitos dos meus filhos pedem, oram, acreditam, mas não se posicionam. E quando a bênção chega, ela encontra alguém que não estava pronto para recebê-la da forma certa. Não quero que isso aconteça com você. Por isso, eu vim te ensinar hoje como se posicionar de forma concreta, prática e espiritual para receber a oferta poderosa que está chegando. O posicionamento começa com a sua postura interna, com a forma como você se relaciona com o que ainda não chegou. E a postura correta é a da expectativa confiante, não ansiedade, não desespero, não urgência desesperada, que na verdade empurra a bênção para longe porque opera no campo do medo, não da fé. A expectativa confiante é diferente. É acordar de manhã e dizer: hoje pode ser o dia, estou pronto. É olhar para cada situação e pensar: como Deus pode estar usando isso para me aproximar da minha virada? É viver cada dia com o coração aberto, os olhos alertas e a fé firme, porque você sabe que o que foi prometido vai chegar. E a única questão é quando, não se. O segundo aspecto do posicionamento é a ordem na sua vida prática. Eu sei que pode parecer contraditório falar de organização financeira quando a situação está difícil, mas a ordem é o campo fértil onde a bênção cresce. Quando você traz ordem para a sua vida financeira, mesmo que seja dentro de uma realidade pequena, você está criando espaço para que o que vai chegar possa ser bem gerenciado. Isso significa saber exatamente quanto você ganha e quanto você gasta. Significa ter clareza sobre suas dívidas e estabelecer um plano, mesmo que pequeno, para endereçá-las. Significa parar de ignorar os números e encará-los com coragem, porque a verdade, por mais dura que seja, é sempre o ponto de partida para a mudança real. Não se trata de ter tudo perfeito agora. Trata-se de começar, de dar o primeiro passo em direção à organização, de mostrar para mim que quando a oferta chegar, você sabe o que fazer com ela. Porque eu não vou confiar um tesouro a quem não demonstrou responsabilidade com o pouco. Não porque eu seja severo, mas porque eu sou sábio. E a sabedoria sabe que um presente entregue sem a capacidade de cuidar dele pode se tornar um peso, não uma bênção. O terceiro aspecto do posicionamento é o da sua rede de relacionamentos. Preste atenção em quem está ao seu redor. Existem pessoas na sua vida que drenam a sua energia, que falam sempre de impossibilidade, que te desanimam quando você fala de fé, que riem quando você fala em prosperidade. Essas pessoas, por mais que você as ame, não podem ser as vozes mais próximas de você nesse momento. Não estou te pedindo para ser cruel ou para abandonar ninguém. Estou te pedindo para ser estratégico sobre quem você permite falar mais alto na sua vida, porque as palavras que você ouve com frequência moldam a sua crença, e a sua crença determina o que você consegue receber. Busque pessoas que caminham na fé,
que falam de possibilidade, que te encorajam a continuar, que te desafiam a crescer, que oram com você, que acreditam com você. Essa comunidade de fé ao seu redor não é um luxo, é uma necessidade espiritual quando você está se preparando para um novo nível. O quarto aspecto é a ação de fé. Existe uma ação concreta que eu te peço para dar hoje, uma ação que demonstra que você acredita que o que está vindo é real. Pode ser organizar aquela gaveta de documentos que você tem evitado. Pode ser escrever em um papel o que você vai fazer quando a bênção chegar. Pode ser tomar aquela decisão corajosa que você tem adiado com medo. Pode ser ir atrás daquela oportunidade que você achou que era grande demais para você. Qualquer que seja essa ação, ela é o seu gesto de fé. E o gesto de fé é o convite que você faz para que o sobrenatural se mova na sua direção. Porque a fé sem obras é morta, não porque as obras sejam a condição da minha graça, mas porque a ação é a forma que a fé toma no mundo físico. E quando a fé toma forma no mundo físico, ela abre uma porta para que o espiritual se manifeste no natural. Haja, movimente-se, dê um passo e observe como eu encontro você no meio do caminho com tudo o que você precisa para chegar onde eu planejei. Meu amado filho, minha amada filha, o medo é um dos maiores inimigos da sua prosperidade, não porque você seja fraco por sentir medo. O medo é uma emoção humana natural, e eu entendo isso. Mas porque quando o medo governa as suas decisões, ele te paralisa exatamente na hora em que você mais precisa se mover. E eu vim te dizer hoje com toda a autoridade do céu e da terra, não tenha medo. Porque eu já fui antes de você. O caminho que está à sua frente já foi preparado, pavimentado e abençoado pela minha presença antes mesmo de você dar o primeiro passo nele. Pense em como eu agi ao longo de toda a história. Quando eu chamei Abraão para sair da sua terra, para o desconhecido, sem mapa, sem destino específico, sem garantias humanas, eu já tinha preparado a terra prometida antes mesmo de Abraão dar o primeiro passo. Quando eu chamei Moisés para libertar o povo do Egito, enfrentar o faraó e atravessar o Mar Vermelho, eu já sabia que as águas se abririam, porque eu tinha planejado esse milagre antes mesmo de Moisés bater o cajado no chão. Quando eu enviei Josué para conquistar Canaã, eu já tinha declarado: toda a terra por onde a planta do vosso pé pisar, eu vô-la tenho dado. Futuro perfeito, já dado, já garantido, já feito, mesmo antes de eles chegarem lá. Eu opero sempre assim, eu vou na frente, eu preparo o caminho, eu abençoo o destino antes de você partir. E tudo o que eu te peço é que avance com fé, sabendo que onde você vai chegar já está preparado por mim. Então, quando o medo vier te perguntar: mas e se não der certo? E se eu tentar e falhar de novo? E se eu me abrir para essa esperança e ela me decepcionar mais uma vez? Responda a esse medo com a verdade. Deus já foi na minha frente, Deus já preparou o caminho, Deus já decretou o meu sucesso. Não é uma questão de se vai dar certo. É uma questão de quando eu vou chegar lá e ver com os meus próprios olhos o que Ele já fez. O medo do fracasso tem uma raiz específica que eu quero abordar com você. Ele nasce das falhas do passado, das vezes em que você tentou e não conseguiu, das esperanças que foram frustradas, das orações que pareceram não receber resposta. E eu entendo completamente por que essas experiências criaram um mecanismo de proteção no seu coração. O seu coração está tentando se proteger de mais uma dor. Isso é humano, isso é compreensível, mas o que era proteção no passado agora se tornou uma prisão, porque o mesmo mecanismo que te protegeu de mais uma decepção está te impedindo de se abrir para a maior bênção da sua vida. Eu não te peço para fingir que as dores do passado não existiram. Eu te peço para reconhecer que elas existiram, que elas doeram, que elas foram reais, e então fazer uma escolha consciente de não deixar que elas determinem o seu futuro.
porque o seu futuro não é uma repetição do seu passado. O seu futuro é uma criação nova, criada por mim, com um propósito, com uma direção e com uma garantia que o passado nunca teve, a garantia da minha palavra. E a minha palavra diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, planos de prosperidade e não de calamidade, planos de dar a você um futuro e uma esperança. Isso foi dito para um povo que estava em exílio, que tinha perdido tudo, que tinha passado por destruição, que parecia sem esperança. E mesmo assim, eu falei de futuro, de esperança, de prosperidade, e tudo o que eu disse se cumpriu. O que eu digo para você hoje também vai se cumprir. Não tenha medo, o caminho está preparado, a oferta está garantida. Avance. Escreva nos comentários: não tenho medo, Deus já preparou o meu caminho. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos a um momento crucial nessa mensagem. Tudo o que foi dito até aqui, o aviso, a escolha, as portas abertas, a restauração, a preparação do coração, os sinais, o posicionamento, a coragem para avançar sem medo, tudo isso foi construído tijolo por tijolo para chegar nesse ponto exato. Porque agora eu preciso falar com você sobre algo que vai exigir de você o que talvez seja o maior ato de fé da sua vida até aqui. Reconhecer a oferta quando ela aparecer e não a deixar escapar pelos dedos. Sabe qual é um dos maiores erros que os meus filhos cometem ao longo da jornada de fé? Eles pedem pela bênção durante anos. Oram, jejuam, acreditam, confessam, persistem. E quando a bênção finalmente aparece, eles não a reconhecem. E isso não acontece por falta de fé. Acontece porque a bênção raramente vem do jeito que imaginamos. Ela raramente usa o traje que esperávamos. Raramente bate na porta que estávamos vigiando. Raramente vem pela pessoa que achávamos que eu usaria. E aí, por não reconhecer, por hesitar, por ficar preso na expectativa de como a bênção deveria chegar, eles deixam a oportunidade passar. E depois ficam se perguntando onde foi parar a resposta de Deus. Eu não quero que isso aconteça com você. Por isso, vou falar de forma clara, direta e específica sobre como essa oferta pode se manifestar e o que você precisa fazer quando ela aparecer diante de você. A oferta pode vir embrulhada em uma proposta de trabalho que, no primeiro olhar, parece menor do que você esperava. Pode ser um salário que não é o dobro do que você ganha agora. Pode ser uma função que parece modesta demais para o seu histórico. Pode ser uma oportunidade em um setor que você não considerou. E a tentação vai ser descartar no primeiro olhar, comparar com o que você imaginou e dizer: não, não é isso. Deus disse que ia ser grande e isso não parece grande. Mas eu te aviso, o que parece pequeno no começo pode ser a semente de algo que cresce além da sua imaginação. O que parece modesto na superfície pode ter uma profundidade que só se revela para quem decide não desistir na primeira impressão. Não descarte no primeiro olhar. Leve para a oração. Pergunte a mim, eu te darei clareza. A oferta pode vir como uma ideia de negócio que surge dentro de você de forma inesperada. Uma faísca criativa que parece simples demais para ser a sua grande virada. Você pode até sentir vergonha de tomar aquela ideia a sério, porque parece pequena demais para o tamanho do sonho que você carrega. Mas eu te digo, as maiores histórias de transformação que já escrevi na vida dos meus filhos começaram com ideias que pareciam insignificantes para olhos humanos. Uma conversa, um produto simples, um serviço baseado em algo que você já faz naturalmente, uma habilidade que você tem e sempre subvalorizou. Não subestime o que eu coloco no seu coração apenas porque ele não chegou com fanfarra e confete. Às vezes, o maior presente vem na embalagem mais discreta. A oferta pode vir como um encontro inesperado, uma conversa num lugar que você não esperava, com uma pessoa que não estava no seu radar, em um momento que parecia completamente comum.
E nessa conversa, de repente, um caminho aparece, uma porta se revela, uma conexão se forma. Fique atento às pessoas que chegam na sua vida nesse período. Fique atento às conversas que parecem triviais, mas que te deixam com uma sensação estranha de que algo importante foi dito. Nada é coincidência no tempo de Deus. Cada encontro que eu orquei foi calculado com precisão sobrenatural para colocar na sua frente exatamente o que você precisa, exatamente quando você precisa. A oferta pode vir como uma janela de tempo, um momento em que você vai precisar tomar uma decisão sem ter todos os dados, sem ter todas as garantias, sem ter certeza absoluta de que vai dar certo. E é exatamente nesse ponto que a fé é colocada em prova de verdade. Porque a fé que só age quando tem todas as informações não é fé, é lógica. A fé real é aquela que diz: eu não sei tudo, mas eu sei quem sabe, e eu confio nesse que sabe. É aquela que avança sem ver o chão completamente, confiante de que o próximo passo vai aparecer quando o pé for colocado no ar. Você vai agir com base apenas no que os seus olhos veem, ou vai agir com base na palavra que eu já depositei no seu coração. Você vai esperar pela certeza perfeita que os humanos nunca têm, ou vai avançar na confiança soberana de que eu já pavimentei o caminho antes de você chegar lá. Essa decisão é sua, e é a decisão mais importante que você vai tomar quando a oferta aparecer. Mas existe ainda outro perigo que precisa ser nomeado claramente. Não deixe a oferta escapar por causa das vozes ao seu redor. Porque quando a oportunidade aparecer, a sua vontade natural vai ser compartilhar com as pessoas que você ama. E algumas delas, não por maldade, mas por medo, por cautela, por amor equivocado, vão tentar te convencer a não arriscar. Vão lembrar das vezes que não deu certo, vão listar os perigos, vão usar palavras como realismo e prudência para tentar te segurar. E eu te peço, ouça com respeito, ouça com amor, mas ouça mais alto a minha voz do que a deles. Porque só eu conheço completamente o seu destino. Só eu sei o que está do outro lado da decisão corajosa. Só eu tenho a visão completa do que está sendo tecido na sua história. Há ainda uma questão de tempo que precisa ser endereçada. Ofertas poderosas raramente ficam esperando indefinidamente. Elas têm uma janela. E quando aquela janela fecha, ela pode não voltar da mesma forma. Eu não estou dizendo isso para te pressionar com medo. Estou dizendo isso para te convidar à urgência da fé. A fé que age quando é o momento. A fé que não procrastina o que Deus está chamando de agora. Porque a procrastinação espiritual, aquele hábito de dizer, vou orar mais um pouco antes de decidir, mas na verdade o que você quer é tempo para o medo diminuir. Essa procrastinação pode custar caro. Age, ora, decide, move no tempo de Deus. E por último, eu quero que você entenda algo sobre a natureza dessa oferta que está chegando. Ela não é um evento isolado, ela é uma porta. E quando você entrar por essa porta com fé, ela vai te levar a outra porta e depois a outra, porque é assim que eu trabalho. Eu não dou apenas uma oportunidade e sumo. Eu construo um caminho. Uma oferta leva a uma conexão que leva a uma oportunidade maior, que leva a um nível de prosperidade que você ainda não consegue imaginar agora. Mas tudo começa com o primeiro passo, com a primeira porta. Com a primeira oferta que você decide não deixar escapar. Então fique alerta, fique em oração constante, fique com os olhos e o coração abertos para o inesperado. Fique disposto a agir mesmo quando o medo disser para esperar. Fique firme quando as vozes externas tentarem te segurar. A oferta poderosa está chegando, e quando ela aparecer, você vai sentir no mais fundo do seu ser que é ela.
Confie nesse reconhecimento. Confie na minha voz dentro de você. E haja com a coragem de quem sabe que Deus já foi na frente. Não deixe escapar o que eu preparei para você com tanto cuidado, por tanto tempo, com tanto amor. Você chegou longe demais para deixar a sua bênção passar pela falta de coragem de pegá-la quando ela aparecer. Segure com as duas mãos, com toda a sua fé, e observe o que eu vou fazer a partir daí. Escreva nos comentários: eu não deixarei minha bênção escapar. Estou pronto. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao momento mais profundo de toda essa mensagem, e eu preciso que você faça algo agora, antes de continuar lendo. Coloque a mão no seu peito, sinta o seu coração batendo. Esse coração que bateu em noites de desespero, que acelerou de ansiedade diante das contas, que doeu de decepção quando as portas se fecharam, que insistiu em acreditar mesmo quando tudo ao redor conspirava para apagar a sua esperança. Esse coração é o coração de um vencedor. E eu vim até você hoje para decretar sobre ele: o que começou de dor vai terminar em glória. O que começou em escassez vai terminar em abundância. O que começou em choro vai terminar em alegria tão grande que você não vai ter palavras suficientes para descrever. Sua vida nunca mais será a mesma depois disso. Não estou falando de uma melhora gradual. Não estou falando de um pequeno alívio que dura algumas semanas e depois some. Estou falando de uma transformação definitiva, do tipo que divide a sua história em antes e depois. O tipo de mudança que você vai contar para os seus netos um dia, olhando nos olhos deles e dizendo: houve um momento em que tudo mudou, e a partir daquele momento, a nossa família nunca mais foi a mesma. Esse momento é esse, agora, aqui. Eu quero que você compreenda o que está acontecendo na dimensão espiritual enquanto você ouve essa mensagem. Porque o que acontece primeiro no espírito, acontece depois no natural. Sempre foi assim, desde o começo de todas as coisas. Eu falei no espírito e o mundo natural surgiu. Eu decretei no espírito e Abraão teve um filho na velhice. Eu determinou no espírito e Moisés abriu o mar. O espírito sempre precede o natural. E o que eu estou fazendo agora no espírito da sua vida já está acontecendo. Você ainda não vê com os olhos físicos, mas está acontecendo. As correntes estão sendo quebradas. As barreiras estão sendo removidas. As portas estão sendo destrancadas. Os recursos estão sendo direcionados. As pessoas certas estão sendo movidas para os lugares certos. Tudo isso está em movimento agora, e em breve o natural vai alcançar o que o Espírito já definiu. Eu quero falar com você sobre o que a sua vida vai parecer depois que a oferta poderosa chegar e se estabelecer. Não quero que você encare isso como um sonho distante. Quero que você visualize isso como uma realidade que está sendo construída nesse exato momento. Você vai acordar de manhã e o primeiro pensamento não vai ser de ansiedade. Não vai ser aquele aperto imediato de o que vou fazer hoje com o dinheiro que não tenho. Vai ser um pensamento de paz, de capacidade, de possibilidade. Você vai abrir os olhos e sentir que o dia tem espaço para o bem, que há oportunidade, que há provisão, que há futuro. E essa sensação, que parece simples quando descrita assim, mas que para quem viveu anos de ansiedade financeira é literalmente transformadora. Essa sensação vai ser o seu novo normal. Você vai olhar para a sua família com outros olhos, vai ver os seus filhos e não vai sentir aquela culpa silenciosa de não poder dar tudo o que eles merecem. Vai poder sentar à mesa e comer sem a angústia de não saber se vai ter comida na semana seguinte. Vai poder planejar o futuro, escola, saúde, moradia, sem sentir que está construindo castelos de areia. Vai poder dar sem calcular com medo. Vai poder ajudar sem esvaziar. Vai poder ser a pessoa que você sempre soube que era capaz de ser.
mas que a pressão financeira sufocava antes mesmo de você conseguir expressar. E tem algo muito mais profundo acontecendo além das finanças. Porque a prosperidade que eu trago não é apenas econômica, ela é uma restauração de identidade. Você vai começar a se ver diferente. Vai começar a ocupar espaços com uma presença diferente. Vai começar a falar com uma voz que carrega a autoridade porque você sabe quem Deus diz que você é. Vai tomar decisões com uma clareza que só existe quando a mente não está constantemente sobrecarregada pelo peso do sufoco financeiro. Vai descobrir habilidades que estavam adormecidas por falta de espaço. Vai ter ideias que vão surpreender até você mesmo, porque quando o peso sai, a criatividade flui, a visão expande, e o que antes parecia impossível começa a parecer não apenas possível, mas inevitável. Eu quero falar sobre o seu legado, porque o que está chegando para você não termina em você. A oferta poderosa que está chegando é o início de uma herança que vai atravessar gerações. Você está prestes a se tornar o ponto de inflexão na sua família, a pessoa que quebrou o ciclo de escassez, que plantou sementes de prosperidade, que mostrou para os seus filhos e netos que é possível viver bem, confiar em Deus e prosperar ao mesmo tempo. Essa é uma responsabilidade enorme. E eu sei que você está à altura dela, porque foi por isso que eu te escolhi. Pense no que significa para o seu filho ou filha crescer em uma casa onde a palavra falta não define a atmosfera, onde o dinheiro é tratado com sabedoria, mas não com terror, onde as decisões são tomadas com paz, não com desespero, onde os sonhos são encorajados porque há um ambiente de possibilidade. Você vai dar para os seus filhos algo que talvez você não tenha recebido, e isso vai mudar quem eles se tornam, quem os filhos deles vão ser, e assim por diante, por gerações. O que você está recebendo hoje é muito maior do que você. É um movimento de Deus na história da sua família. Mas eu preciso, com todo o amor de pai, te dizer algumas verdades importantes sobre o que vem depois da bênção. Porque muitos filhos meus recebem a virada e, por falta de preparo para o novo nível, acabam perdendo o que receberam. Não por castigo, mas por falta de sabedoria. E eu não quero isso para você. Por isso vou te instruir agora, antes mesmo da oferta chegar, para que quando ela chegar, você já saiba o que fazer. A primeira verdade é esta: a gratidão precisa ser uma prática diária e intencional, não apenas um sentimento momentâneo. É muito fácil ser grato no dia em que a bênção chega. O desafio é continuar sendo grato 6 meses, 1 ano, 2 anos depois, quando a situação melhorou e a memória do sofrimento foi amainando. A gratidão contínua é o que te mantém conectado a mim como fonte da sua prosperidade. Ela impede que você comece a atribuir o que eu fiz ao seu próprio esforço, à sua própria inteligência, à sua própria capacidade. E quando você permanece grato, você permanece humilde, e a humildade é o solo onde a bênção continua crescendo. A segunda verdade é sobre a generosidade, e essa é poderosa demais para ser negligenciada. Quando a oferta chegar e a sua situação começar a mudar, você vai sentir um impulso natural de segurar, de guardar, de criar uma reserva grande antes de começar a dar. E essa cautela tem um elemento saudável. Reserve sim, crie segurança, sim. Mas não espere ter tudo perfeitamente arranjado para começar a ser generoso, porque a generosidade não é o resultado da prosperidade. Ela é uma das causas. Dar abre canais que nenhum esforço humano consegue abrir. Dar declara que eu sou a fonte e que a fonte não seca. Dar é o ato de fé mais poderoso depois que a bênção chega, porque ele diz: eu confio que isso não vai acabar. Eu confio que quanto mais eu der, mais vai vir. A terceira verdade é sobre sabedoria nas decisões financeiras. A oferta poderosa vai chegar.
E junto com ela vão chegar pedidos, oportunidades de investimento, propostas de negócio, pessoas querendo parceria, parentes que de repente aparecem com planos grandiosos. E você vai precisar de discernimento para separar o que é de Deus do que é apenas humano. Não tome decisões grandes sozinho e com pressa. Consulte a mim primeiro, em oração, em silêncio, com o coração quieto. Depois, busque conselho de pessoas com sabedoria e integridade comprovadas e desconfie de qualquer oportunidade que prometa resultado grande sem esforço real, em prazo impossível, com pressão para decidir agora sem pensar. A bênção de Deus não precisa de pressão para ser aceita. Ela tem solidez, tem estrutura, tem paz. A quarta verdade é sobre a manutenção da sua vida espiritual após a bênção. Eu vi acontecer muitas vezes. O filho ora com fervor quando está precisando, busca a mim com intensidade quando está sofrendo. E depois que a situação melhora, o tempo de oração diminui, a leitura da minha palavra vai ficando para depois, a presença na comunidade de fé vai se tornando irregular. Não porque o amor acabou, mas porque a urgência diminuiu. E sem a urgência da necessidade, sem a disciplina intencional, a vida espiritual vai esfriando devagar. Eu te peço, não deixe isso acontecer. Mantenha-me com a mesma intimidade na abundância que você teve na escassez, porque a sua prosperidade não é um destino. É uma jornada que precisa de mim em cada etapa. Agora, eu quero fazer uma declaração sobre você. Uma declaração que eu peço que você receba no seu coração como a verdade absoluta que ela é, porque ela vem de mim e eu não minto, eu não exagero, eu não faço promessas que não cumpro. Você foi criado para prosperar. Não foi acidente, não foi erro. Você foi feito para a abundância financeira, emocional, relacional, espiritual. A escassez não é o seu destino. Ela foi uma temporada. Uma temporada que te moldou, te ensinou, te fortaleceu, te preparou. Mas toda temporada tem fim. E a temporada de luta na sua vida financeira está chegando ao fim agora. O que vem a seguir é uma temporada que você nunca viveu antes. E ela vai ser tão boa, tão real, tão completa, que vai parecer um sonho durante os primeiros tempos. Mas não é sonho, é a realidade que eu decretei para você antes mesmo de você existir. Eu te amo de um amor que não tem condição, não tem limite, não tem fim. Eu te amo quando você erra, eu te amo quando você duvida, eu te amo quando você se afasta, eu te amo quando você não consegue sentir minha presença. E eu te amo especialmente nesses momentos de fé frágil, quando você decide continuar mesmo sem sentir nada, mesmo sem ver nada, mesmo sem entender nada. Nesses momentos, o seu coração me toca de um jeito que vai além de qualquer explicação. E é por esse amor que eu nunca desisti de você, nunca desviei os olhos de você, nunca parei de trabalhar nos bastidores da sua história. A oferta poderosa está chegando. Sua vida nunca mais será a mesma. E esse decreto saiu da minha boca. E o que sai da minha boca não volta sem cumprir aquilo para que foi enviado. Escreva nos comentários: minha vida nunca mais será a mesma. Eu recebo e agradeço. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim dessa mensagem. Mas antes de você sair daqui, eu preciso que você fique comigo por mais alguns momentos.
Porque o que eu tenho para dizer agora não é apenas um encerramento, é uma semente final que eu quero plantar no lugar mais profundo do seu coração, para que ela germine e produza fruto por muito tempo depois que esse vídeo terminar. Você chegou até aqui, ouviu tudo, e eu sei que nem tudo foi fácil de ouvir. Algumas palavras tocaram em lugares que doíam. Algumas verdades levantaram esperanças que você tinha guardado com cuidado, com medo de deixá-las crescer demais e se machucar de novo. E mesmo assim, você ficou. Você ouviu até o fim. E isso já é um ato de fé. Talvez o primeiro ato de fé dessa nova fase da sua vida. Eu quero que você entenda algo sobre a minha palavra. Ela não é como as palavras dos homens. As palavras dos homens dependem de circunstâncias para se cumprir. Dependem de sorte, de timing, de outros humanos colaborando, de uma série de fatores que fogem do controle de quem as pronunciou. A minha palavra não. A minha palavra tem poder inerente. Ela carrega dentro de si a força necessária para se cumprir. Quando eu falo, acontece. Sempre aconteceu. Sempre vai acontecer. E eu falei sobre você hoje. Eu falei de oferta poderosa, de mudança de rumo, de portas abertas, de restauração, de uma vida que nunca mais vai ser a mesma. Essas palavras saíram de mim e elas têm o poder de se cumprir na sua vida, independentemente de qualquer circunstância contrária. O que você precisa fazer agora é muito simples: acreditar, acreditar e agir. Acreditar que o que foi dito é real, é para você, é agora, e agir de acordo com essa crença, preparando o coração, se posicionando, ficando alerta para reconhecer a oferta quando ela chegar, não deixando o medo ou as vozes externas te paralisarem no momento decisivo. Eu sei que pode haver uma parte de você que ainda está com resistência, uma parte que ouviu tudo isso e está dizendo por dentro: é lindo, mas já ouvi tantas promessas antes. E eu entendo essa resistência. Ela foi construída ao longo de anos de esperanças adiadas, de orações que pareceram não receber resposta, de esperas que esgotaram a paciência. Essa resistência é humana, é compreensível, e eu não a condeno. Mas eu te convido, com toda a ternura do meu coração de pai, a dar mais uma chance. Não uma chance às suas circunstâncias, não uma chance ao que você consegue enxergar agora, uma chance a mim, uma chance à minha palavra, uma chance ao que eu disse hoje. Porque se você fechar esse vídeo e continuar exatamente como estava antes, com o coração fechado, com a fé recolhida, com a expectativa no zero, a oferta pode até chegar, mas você vai estar posicionado de uma forma que vai dificultar recebê-la. Mas se você fechar esse vídeo com o coração aberto, com a fé viva, com a expectativa de que algo está se movendo a seu favor, você vai estar exatamente onde precisa estar para reconhecer e agarrar tudo o que eu preparei. Então faça uma escolha agora, nesse momento. A escolha de acreditar. A escolha de confiar. A escolha de dizer para mim com o coração, mesmo que ainda haja dúvida: Senhor, eu escolho crer, eu escolho confiar, eu escolho me posicionar para receber o que você preparou para mim, e eu vou ficar de olhos abertos. Essa escolha é suficiente para mim. Eu não preciso de perfeição, eu só preciso de disposição. E se você está disposto, eu me movo. Se você abre mesmo que uma fresta, eu entro. Se você dá um passo, eu aparecendo para encontrar você no caminho com tudo o que você precisa para seguir em frente. Eu quero também falar com você sobre o que fazer nos próximos dias após esse vídeo. Porque a tendência natural é assistir, sentir, emocionar. E então a rotina engolir tudo e a mensagem ir perdendo força com o tempo. Não deixe isso acontecer. Nos próximos dias, toda vez que o pensamento de ansiedade financeira vier, substitua-o conscientemente por uma declaração de fé baseada no que eu falei aqui.
Diga em voz alta: Deus decretou uma oferta poderosa na minha vida. Eu estou pronto para receber. Eu estou posicionado. O que foi prometido vai se cumprir. Faça isso todos os dias. Faça isso quando o medo vier. Faça isso quando a conta chegar. Faça isso quando o inimigo tentar te convencer de que nada vai mudar. Porque a repetição da minha palavra na sua boca e na sua mente vai mantendo acesa a chama da fé que vai te sustentar até a oferta chegar. E quando a oferta chegar, e ela vai chegar, volte aqui, conte para os outros o que aconteceu, deixe um testemunho nos comentários. Não porque eu precise de validação, mas porque o seu testemunho vai ser o combustível que vai manter a fé de outras pessoas viva. Quando alguém que está na escuridão lê sobre a luz que chegou para você, algo se acende dentro deles. Eles dizem: se foi assim com ele, com ela, pode ser assim comigo também. E o ciclo de fé continua, se multiplicando, tocando vidas, mudando histórias. Você recebe a bênção e então se torna canal de bênção para outros. Assim é o reino de Deus, em constante expansão, em constante fluxo, em constante crescimento. E agora, antes de você sair daqui, eu te peço 3 coisas, simples, práticas e poderosas. A primeira, curta esse vídeo agora. Um simples toque. Um gesto pequeno que carrega um significado enorme. É você dizendo sim para essa palavra. É o seu amém visível. É o seu gesto de fé de que você recebe o que foi dito e concorda com o que eu declarei sobre a sua vida. A segunda, compartilhe esse vídeo agora mesmo nos seus grupos de família do WhatsApp. Não espere terminar esse vídeo e pensar: vou fazer isso depois, porque o depois muitas vezes não vem. Faça agora, porque há alguém na sua família, um pai, uma mãe, um irmão, uma filha, um amigo próximo, que está passando por uma dificuldade financeira que está destruindo a paz deles. E essa mensagem que chegou até você foi preparada por mim também para essa pessoa. Você pode ser o instrumento que eu uso para que essa palavra chegue até quem precisa dela urgentemente. Não prive ninguém do seu amor de uma mensagem que pode mudar o rumo de quem eles são. Compartilhe. Agora, a terceira. Se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificações, porque eu tenho mais palavras para te dar. Mais mensagens preparadas especificamente para o momento que você está vivendo, para os desafios que você vai enfrentar nessa transição, para os próximos passos dessa jornada de fé e prosperidade. E eu não quero que nenhuma dessas palavras chegue sem que você esteja aqui para recebê-la. Ative as notificações. E cada vez que esse canal publicar, você vai saber que tem uma nova mensagem esperando por você. E por último, olha para o vídeo que vai aparecer na sua tela agora. Aquele próximo vídeo não está ali por acidente. Eu já preparei o que vem depois. E o que você vai ouvir no próximo vídeo vai complementar, aprofundar e fortalecer tudo o que foi dito aqui hoje. Não feche esse aplicativo ainda. Fica mais um pouco comigo, porque a jornada que começou aqui ainda não terminou. Ela está apenas começando. Meu querido filho, minha querida filha, eu te amo com um amor que não tem começo nem fim. Eu estive com você em cada noite difícil. Estive com você quando você não conseguia sentir minha presença. Estive com você quando você duvidou, quando você chorou, quando você quase desistiu. E eu estarei com você em cada passo dessa nova fase que está começando agora, em cada porta que se abrir, em cada decisão corajosa que você tomar, em cada momento em que a oferta se manifestar na sua vida de formas que vão te surpreender e te alegrar. Não tenha medo do que está vindo, não recue diante do novo, não se acostume com menos do que eu preparei. Avance com fé, avance com ousadia, avance sabendo que eu fui na sua frente, que o caminho está preparado e que o que está do outro lado é tudo o que você pediu em oração e muito mais. A oferta poderosa está chegando. O seu rumo vai ser mudado.
Sua vida nunca mais será a mesma. E esse é o meu decreto final sobre você hoje, selado com o poder da minha palavra, confirmado pela minha autoridade, garantido pelo meu amor eterno por você. Até a próxima mensagem, e que até lá a minha paz, que excede todo entendimento humano, guarde o seu coração e a sua mente. Que a minha graça seja suficiente para cada dia, que a minha provisão chegue antes da sua necessidade, e que o meu amor seja a certeza que te sustenta quando tudo mais parecer incerto. Com todo o amor do Pai, que nunca abandona, nunca desiste e nunca para de cuidar. Deus.